Nada nos deu tanto prazer quanto apagar o brilho do sofrimento aos olhos de uma geração. A cruz, outrora insígnia de vitória, tornou-se para eles escândalo ou, no máximo, objeto decorativo. Vê, lá pendurada no pescoço, já não causa temor, tampouco respeito. Para os jovens, o Cristo crucificado é um símbolo pesado demais para seus corações de vidro, frágeis de propósito e alérgicos à dor. Foi um trabalho milimetricamente orquestrado. Primeiro, anestesiamos o espírito. Depois, dissolvemos a carne no conforto. E, por fim, abolimos a penitência, esse veneno divino que purificava as almas e queimava nossa presença. Instilamos a aversão ao sofrimento com precisão cirúrgica. Começamos por transformar a dor em inimiga, em aberração, em defeito do sistema. Para isso, popularizamos uma ideologia hedonista disfarçada de compaixão. A dor passou a ser vista como falha a ser corrigida, nunca como oportunidade de elevação. O jejum virou transtorno alimentar. A mortificação foi diagnosticada como autoflagelação psicológica. A castidade, uma repressão medieval, incompatível com saúde emocional. E a cruz, outrora glória, agora era opressora, patriarcal, intolerante. Desse modo, todo sofrimento deixou de ser semente de redenção e se tornou, para eles, uma injustiça que deveria ser erradicada da existência. A geração Z, alimentada com analgésicos para a alma e dopaminas digitais, já não compreende o valor do sacrifício. Fomos brilhantes em fazer com que acreditassem que a vida se trata de ser feliz, como se a felicidade fosse um estado constante e obrigatório, e não o fruto de uma alma que, tendo amado até a última lágrima, encontrou sentido até mesmo na dor. Apagamos de suas consciências o exemplo dos mártires, que riam sob espadas e chamas. Ridicularizamos os ascetas, como se fossem insanos. E quanto aos santos penitentes, aqueles que dormiam sobre tábuas, se flagelavam para dominar os sentidos, jejuavam para alimentar os pobres. Esses os pintamos como caricaturas tristes e patológicas. Ah, e como nos regozijamos ao ver os substituídos por influenciadores espirituais que tomam vinho orgânico e falam de um Jesus good vibes, sorridente, sem espinhos nem estigmas. Mas fomos além. Ensinamos aos jovens que o sofrimento é injusto e que Deus, se existisse, jamais permitiria a dor. A partir disso, fizemos com que toda a experiência dolorosa, uma perda, uma doença, uma frustração fosse motivo de revolta contra o Criador. O sofrimento deixou de ser escola e passou a ser argumento para o ateísmo. Se Deus me ama, por que sofro? E assim, numa lógica emocionalmente infantil, se entregam ao niilismo com áreas de lucidez. Ignoram que o próprio Cristo foi varão de dores e que sem a cruz não há coroa. Riem dos estigmas dos santos, mas admiram cicatrizes de batalhas ideológicas vazias. Evitam o confessionário, mas confessam seus pecados nas redes, em troca de curtidas e identificação. E, com o sofrimento despojado de valor, a penitência desapareceu. O altar da expiação foi trocado pelo palco da autoindulgência. Raros são os que dobram os joelhos em lágrimas por suas faltas. Os que ainda choram o fazem diante de telas, não diante do Santíssimo. O jejum é um programa de dieta. A esmola, uma doação feita por Pix para manter o ego limpo. E a abstinência, apenas uma opção de estilo de vida, nunca renúncia voluntária por amor à cruz. Assim apagamos o último vestígio da fé robusta que forjava santos e heróis. Mas, mesmo entre as cinzas, há brasas que o inferno ainda teme. São aqueles poucos jovens que, no silêncio das madrugadas, descobrem a beleza da disciplina, a força da renúncia, o vigor da cruz. Aqueles que, entre zombarias e incompreensões, praticam o jejum sem alarde, a confissão frequente, a modéstia esquecida. Esses que se ajoelham em pedra fria, que choram por pecados que os outros celebram, que oferecem o sofrimento como moeda redentora. Eles nos escapam. E são esses que, embora poucos, reacenderão a fé na fornalha do martírio cotidiano. Nós destruímos muito, mas não tudo, porque há uma promessa feita por um homem pendurado entre dois ladrões, e essa promessa jamais poderá ser quebrada. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, a igreja verdadeira que sofre, se cala e reza ainda está viva. E entre jovens que redescobrem a penitência, que aceitam a dor como escola de santidade, que buscam a cruz não como punição, mas como vocação, a tradição volta a florescer, não com luzes e palcos, mas com cinzas e silêncio. E é nesse silêncio que, uma vez mais, Deus falará.